E aí, amores, vamos agora para a parte 2 de propriedades coligativas. Essa parte é uma parte que envolve o conceito de pressão de vapor, que é o conceito mais importante em relação a esse assunto. Então, prestem bastante atenção, se ajeita aí e vem comigo porque vocês vão entender bem esse assunto. Vejam só, preste atenção. Primeiro o que significa pressão de vapor? Pressão de vapor é a mesma coisa que capacidade de escape. Não entenderam? É a capacidade de virar vapor. Então, se você tem ali uma espécie sólida ou uma espécie líquida, e essas espécies vão ali, respectivamente, no sólido, né, sublimar, ou no líquido, evaporar, ebulir, elas vão estar virando vapor, não vão? E quanto mais facilmente elas podem virar vapor, maior a pressão de vapor delas. Olha que dica interessante. Pressão de vapor vira a capacidade de escape, a capacidade que a espécie tem de se tornar vapor. Quanto mais facilmente ela se torna vapor, maior vai ser a pressão de vapor associada a ela, ok? Quer ver? Eu ainda nem expliquei de forma mais específica, mais aprofundada, mas você já começa a fazer uma reflexão bem legal. Se eu pego, por exemplo, álcool e água, e você, através do conhecimento diário, sabe que o álcool ele evapora mais rapidamente que a água, você vai me dizer que o álcool ele tem uma pressão de vapor maior. A pressão de vapor estabelece essa capacidade de escape, essa capacidade que a espécie tem de virar vapor. Tudo bem? Então temos aí essa primeira definição. Quanto maior a pressão de vapor, mais o líquido evapora com facilidade. Então você já conseguiu construir bem essa ideia. Vamos agora focar a capacidade de escape das espécies líquidas, onde eu quero analisar ali o processo de evaporação ou processo de ebulição. Tudo bem? Recordem, por gentileza, que quando você fala de evaporação e ebulição, você tem dois conceitos que são distintos. A evaporação é um processo natural, espontâneo. Lembre que para a espécie líquida ela virar vapor, ela necessita simplesmente de energia. Por que ela necessita de energia? Porque o vapor ele tem mais energia que o líquido. Então, para que o líquido vire vapor, é preciso que ele absorva energia. E essa absorção de energia pode acontecer de uma forma natural, pelo próprio choque entre as moléculas líquidas. As moléculas líquidas elas se chocam e nesse choque vão absorvendo a energia gerada e vão se transformando em vapor. De modo que a evaporação é um processo espontâneo, natural, resultando do próprio choque. Claro que se o meio está mais aquecido, as moléculas se agitam mais e ao se agitarem mais, elas se chocam mais intensamente e elas acabam gerando a energia que permite que elas virem vapor com mais facilidade. Então nós entendemos que a evaporação se intensifica em locais mais aquecidos, mas a gente começa a compreender que é um processo espontâneo do próprio choque entre as moléculas. Um detalhe que é fundamental de a gente compreender, e eu gostaria muito que vocês analisassem isso comigo, é o seguinte. Quando você pega as moléculas mais internas, você tem que entender que as moléculas mais internas, por exemplo aqui, você tem uma molécula de água, você tem O ligado a H ligado a H. Entendam que vão existir várias outras moléculas ao redor dessa molécula de água. Então ela vai sofrer atração em todas as direções e todos os sentidos, inclusive essas interações pelas chamadas ligações de quem vai de hidrogênio. Então as moléculas de água mais internas, elas começam a ter uma força que atua sobre elas maior, porque simplesmente você vai ter várias moléculas ao redor dela, onde você tem as interações ali estabelecidas. Tanto é que se eu quiser fazer essa molécula de água mais interna ser levada até a superfície, eu vou ter que gastar energia, eu vou ter que realizar trabalho para isso, beleza? Porque ali, ela está ali compactada, ela tem ali uma energia resultante sobre ela bem intensa, porque tem várias moléculas ao redor. As moléculas da superfície não têm essa característica tão intensa. Por que não? Porque as moléculas da superfície, elas recebem a atração das moléculas vizinhas, ou seja, laterais, vou colocar aqui só para vocês entenderem, e elas recebem a atração das moléculas mais internas. Só que acima delas não tem moléculas de água. Então acaba fazendo com que as forças que atuam sobre elas sejam menores. Beleza ou não?
Então as moléculas da superfície conseguem escapar com mais facilidade. Por isso que a gente diz que na evaporação você tem um fenômeno superficial. Por que um fenômeno superficial? Porque essas moléculas mais internas, como tem uma força atuante nela ali maior, elas não conseguem escapar com tanta facilidade. Então elas ficam ali mais retidas. Já as moléculas mais superficiais, como em cima não existe essa intensidade ali de força, elas escapam com mais facilidade. A evaporação é um fenômeno mais superficial, resultante do choque das moléculas na superfície, que faz com que elas venham a virar vapor. Claro que as moléculas elas tendem a atingir o menor estado possível de energia. Tanto é que o estado menor de energia possível é quando elas têm uma esfericidade, né? E aí você percebe, por exemplo, as gotas de água mais esféricas, porque você começa a perceber que é ali onde a área superficial diminui, onde você simplesmente vai ter uma menor energia associada à sua estrutura. Mas a gente entende que esse próprio choque vai fazer com que as moléculas elas se choquem e virem vapor. Tudo bem? Então veja, a capacidade que o líquido tem de evaporar é chamada de capacidade de escape e é chamada de pressão de vapor. Se você tem uma maior capacidade que essas moléculas superficiais elas virem vapor, a pressão de vapor dela aumenta. Ela na verdade é maior, não é? Então é importante pensar sobre isso. Quando você fala da ebulição, aí você passa a ter uma outra ideia. Porque a ebulição é um processo onde você está fornecendo uma fonte de calor contínua. Você está aquecendo aquele meio. E ao aquecer esse meio, o que é que acontece? As moléculas mais internas, ao receberem essa maior intensidade de calor, elas começam simplesmente a se afastar, a se espaçar. Aí o volume se torna maior e elas se tornam menos densas. Aí elas acabam subindo. Enquanto as que estão mais na superfície, que não recebem aquela intensidade de calor, acabam descendo. E aí gera a chamada corrente de convecção. E essa corrente de convecção, ela vai sendo simplesmente obtida até que haja uma maior homogeneidade na distribuição de calor pelo sistema. Quando as moléculas mais internas, elas adquirem energia suficiente para vencer toda a força que atua sobre elas, aí elas conseguem simplesmente acender e virar vapor. É quando há o surgimento das bolhas. Aquelas bolhas é justamente o vapor de água que está ali, ó, escapando a partir do momento que você compreende que essas moléculas mais internas se tornaram mais aquecidas devido a essa fonte de calor contínua e elas conseguiram vencer todas as forças que atuam sobre ela. Seja evaporação ou seja ebulição, você está falando da capacidade de escape. E quanto mais facilmente eu evaporo, quanto mais facilmente eu vou ebulir, maior vai ser a minha pressão de vapor, beleza ou não? Então é importante que você entenda que essa ideia de pressão de vapor tanto é válido para sistemas onde você tem um processo natural de evaporação, como você tem um processo forçado associado à ebulição. Só que agora, olha que interessante. Imagine que eu tenho um determinado, por exemplo, gráfico, onde eu quero discutir a ideia das moléculas que podem escapar mais ou menos. Veja que no eixo aqui das ordenadas, eu estou colocando fração de partículas, quantidade de partículas. E veja que no eixo da abscissa eu estou colocando energia. Observe com carinho que esse valor que eu estou colocando aqui, ó, esse ponto aqui que eu coloquei, é a energia que eu preciso para escapar. Então, se as moléculas não conseguirem atingir esse valor de energia aqui, elas não escapam. Tudo bem? Então, observem que existe uma grande quantidade de fração de partículas que não conseguiram atingir essa energia. A quantidade de partículas que está conseguindo atingir essa energia é essa quantidade aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. São essas a quantidade de partículas, ó, que está conseguindo atingir essa energia aqui necessária para que o escape aconteça. Então entendam que nem todas as moléculas conseguem escapar. Por exemplo, na evaporação são as moléculas superficiais mais. Na ebulição, você vai gerando as moléculas mais internas, que algumas vão ali escapando. Claro que se você continuar com o aquecimento, vai chegar um momento que todas elas vão ter esse escape. Mas inicialmente, dependendo da energia que você está fornecendo, que está ali distribuindo, somente uma pequena fração consegue atingir essa energia de escape. Então, cuidado na hora da prova quando ele fala dessa distribuição de energia em função justamente das partículas que estão ali naquele meio.
Por isso que a gente não pode dizer, pressão de vapor é o fato de todas as moléculas escaparem. Pelo amor de Deus, preste atenção nisso. Por isso que é a capacidade que eu tenho de escapar, mais ou menos. Se tem uma maior fração de partículas que não tem energia de escape, então significa dizer que elas vão ter uma pressão de vapor menor, porque elas não conseguem escapar. Se eu tenho uma maior quantidade de partículas que tem energia de escape, eu vou ter uma pressão de vapor maior, porque eu escapo com mais facilidade. Tudo bem? Agora, olha que interessante. Existe um conceito, que é um conceito que muitas vezes os alunos acabam se equivocando bastante, que é o conceito de pressão máxima de vapor. Imagine que você tem um recipiente fechado, onde no recipiente fechado você tem ali uma amostra líquida, por exemplo, água. E nós sabemos que a água, ela vai apresentar uma condição de suas moléculas, elas não estarem paradas, elas estarem em movimento. O próprio movimento natural das moléculas de água vai fazendo com que elas se choquem, né? E esse choque vai fazendo com que as moléculas que estão na superfície consigam escapar. Então, o que é que acontece? Algumas moléculas superficiais passam simplesmente a ter energia suficiente para virar vapor. Então, veja que a quantidade de água líquida vai diminuindo e a quantidade de vapor vai o que? Vai aumentando. A água líquida diminui e vapor aumenta. Lembra que aqui você tem água no estado de vapor. Então, com o passar do tempo, a gente percebe que a quantidade de água líquida vai diminuindo e a quantidade de vapor vai o que? Vai aumentando. A quantidade de água líquida vai diminuindo e a quantidade de vapor vai o que? Vai aumentando. Estão vendo isso ou não? Só que chega um momento, e é bem interessante que você pensar, que nem a quantidade de água líquida e nem a quantidade de vapor muda mais. Chega um momento que essas quantidades elas ficam constantes. Aí o cara diz, Aaron, então eu posso concluir que a evaporação deixou de existir, né? Não, minha gente. Como o sistema está fechado, esse espaço vazio que está aqui, ó, ele só limita, ele só suporta, né, uma quantidade máxima de vapor de água. Ele só suporta um limite de vapor de água. E esse limite é o que nós chamamos de saturação. Quando essa saturação ela é atingida, o que acontece? Não cabe mais vapor. Se não cabe mais vapor, nós entendemos que a evaporação ela vai acontecer agora no estado de equilíbrio. Como assim, Aaron? O líquido vai continuar evaporando, formando vapor, só que as moléculas de vapor vão se chocando, porque não cabe mais, né? E vão voltando a ser do estado líquido. Então você entra num processo aqui de equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio dinâmico ele só pode ser estabelecido se o sistema estiver fechado, para que você possa saturar e, consequentemente, o equilíbrio ser ali estabelecido, não é isso ou não? Agora, com um detalhe. Como tem um equilíbrio dinâmico, aqui vai ser a quantidade máxima de vapor que eu vou ter, não é? Essa quantidade máxima de vapor vai exercer uma pressão. E nós chamamos isso de pressão máxima de vapor. Veja que diferença, né? O conceito de pressão máxima é a pressão exercida pelas moléculas de vapor num sistema fechado em equilíbrio dinâmico, onde a velocidade de evaporação está igual à velocidade de condensação. Então, quando ele falar de pressão máxima, a gente atribui essa ideia ao sistema fechado, a gente atribui a ideia de uma saturação e a gente atribui a ideia de que você tem aqui uma quantidade máxima de vapor que vai exercer ali uma pressão e que nós chamamos de pressão máxima de vapor. Essa pressão máxima de vapor, ela não depende do volume do líquido, não depende, por exemplo, da superfície contada do líquido. Não! Por quê? Porque a capacidade que o líquido tem de escapar tem relação com a energia que as moléculas necessitam para, por exemplo, virar vapor. A questão é que se você bota 1 litro de água, ou você bota 100 litros de água, a energia que 1 litro de água e 100 litros de água tem simplesmente para fazer com que as moléculas escapem é a mesma, só que o tempo é que vai mudar. Então, essa pressão máxima de vapor, ela não vai se alterar em função da quantidade do líquido que você tem, mas sim o tempo ele se altera. Beleza? Por isso que a gente diz que a pressão máxima de vapor em determinado ambiente de uma espécie é sempre a mesma. Porque as moléculas vão demandar a mesma energia e vão formar sempre a mesma quantidade de vapor. Só que em tempos o que vai? Diferentes. Então é muito importante que a gente não tenha erro, equívoco em relação a isso. Porque esse processo de equilíbrio da evaporação e da condensação vai acontecer. E essa pressão exercida dentro do equilíbrio dinâmico é chamada de pressão máxima de vapor e não depende do volume analisado, da superfície ali de contato.
Claro que em sistemas abertos, essa pressão de vapor, máxima de vapor, né, ela não consegue ser estabelecida, porque você não vai conseguir fazer com que o equilíbrio dinâmico ele venha a ser ali construído. Tudo bem? Então se liga em relação a esse aspecto. Agora, vem comigo, concentra o máximo que vocês puderem. Heron, conseguimos trazer aí uma boa ideia do que é a pressão de vapor, mas agora a gente precisa avaliar os fatores que influenciam essa pressão de vapor. Quais são os fatores que vão fazer com que essa pressão de vapor ela venha aumentar, ela venha diminuir? Quais são as implicações que esses fatores podem promover em relação à pressão de vapor? Vamos lá? Vamos comigo, tá? Primeiro eu vou falar de dois fatores extremamente importantes: temperatura e pressão externa. Eu acredito que fica muito claro para todos vocês que quando nós aumentamos a temperatura sobre um líquido, as suas moléculas se agitam mais e nessa condição de agitação, elas conseguem simplesmente adquirir mais energia e tendo mais energia, elas escapam mais facilmente. Então, olha que conclusão bem direta e bem objetiva. Se você aumenta a temperatura, você permite que haja um aumento ali da energia cinética média associada às partículas. Você faz com que elas tenham maior facilidade de escape, então você permite que a pressão de vapor se torne maior. Aumentou a temperatura, aumentou a pressão de vapor. De modo que é extremamente importante que esse primeiro ponto aqui ele esteja claro para vocês. Então, quando numa prova, daqui a pouco eu volto para a pressão externa, tá? Tenham calma. Quando numa prova você tem assim, vamos estudar a pressão da vapor em função da temperatura? Bora! Se eu aumento a temperatura, eu aumento o grau de agitação e eu aumento a quantidade de moléculas que viram aí do estado de vapor, aumentando, claro, a sua capacidade de escape, aumentando a pressão de vapor ali associada. Ok? Aí veja que é muito interessante, até esse exemplo que eu estou colocando aqui do mictório. A gente sabe, por exemplo, em restaurantes, que é até comum nos banheiros, nos mictórios, colocar gelo, somente nos banheiros masculinos. O porquê disso? Porque a gente sabe que o componente da urina, por exemplo, a ureia, tem um odor desagradável, é fétido, e deixaria aquele ambiente ali não tão, acolhedor. E a gente sabe que aquela ureia ela é volátil, ela evapora com facilidade. Então, ao colocarmos gelo no mictório, qual é a ideia? Quando a urina bater naquele gelo, a ureia ela se resfria e se resfriando diminui a temperatura associada, né? Diminui o seu grau de agitação e diminui a sua capacidade de escape. E diminuindo a capacidade de escape não vai virar vapor e não vai deixar aquele ambiente desagradável. E aí ele vai ali sendo simplesmente colocado numa situação de sair pelo ralo. Então veja que isso aqui tem muita relação com o próprio conceito de pressão de vapor. Quando você pega uma panela, um refratário, e você simplesmente submete a um grau aí de aquecimento, o que é que acontece? Essas moléculas recebem esse aquecimento, vão ali se agitando, né? Vão simplesmente se movimentando e vão escapando com mais facilidade. Tanto é que quando você aquece, você percebe que as moléculas conseguem escapar mais rapidamente. Porque você está gerando, está dando energia, né? Para que essas moléculas consigam virar vapor mais facilmente. Então é muito importante que a gente tenha consciência acerca desse tópico. Só que agora é a hora, preste atenção. Olha para esse gráfico e veja de uma forma bem clara o que eu acabei de colocar. Se você perceber, aqui eu tenho nada mais do que no eixo da ordenada número de moléculas que tem ali determinada energia e aqui no eixo da abscissa energia. Veja que quando você tem desses dois gráficos, onde eu chamei aqui de T1 e T2, observem que o gráfico T2 está mais deslocado para a direita. Por que está mais deslocado para a direita? Porque esse gráfico T2 está possibilitando que mais moléculas consigam atingir... Deixa eu apagar aqui porque ficou troncho, né? Rapidinho. Mais moléculas consigam atingir a energia de escape que eu preciso. Ó. Esse ponto que eu estou botando aqui é a energia que eu preciso para escapar. Veja que no gráfico T2, a quantidade de moléculas que eu tenho que atinge essa energia é maior do que no gráfico T1. Tá vendo? Ó? O gráfico T1, a quantidade de moléculas que atinge essa energia
é menor se comparado ao gráfico T2. E o que significa isso? Que a temperatura 2 é maior que a temperatura 1. Porque quanto maior a temperatura, mais moléculas conseguem ter essa energia para escapar. Mais moléculas conseguem atingir a energia mínima necessária para que o escape aconteça. Tá ok? Então se liga na hora da prova sobre isso. É uma lei de distribuição de Maxwell que está vinculada justamente a essa relação da temperatura em função da energia. Veja que o gráfico está mais deslocado para a direita. Passa a ter mais moléculas com essa energia aqui necessária. Certo? Agora, um outro gráfico, na minha opinião, é ainda mais importante, é esse aqui. Veja que eu estou pegando um gráfico agora de pressão de vapor em função da temperatura. E observe que tanto para o éter quanto para a água, a temperatura está aumentando e a pressão de vapor está aumentando. Estão vendo isso direitinho? Realmente estou vendo. A gente observa que se nós aumentarmos a temperatura, você está tendo ali um grau de agitação maior, as moléculas escapam com mais facilidade e a pressão de vapor delas aumenta. É isso que a gente está vendo. Só que tem um ponto que eu queria muito discutir com vocês. Presta bastante atenção agora, hein? Me escuta. Imagina que eu chego e quero que você analise qual é a pressão que as moléculas de água vão escapar quando elas estão a nível do mar. Como assim, Heron? Como é que eu vou saber a pressão de vapor da água a nível do mar? Eu estou analisando um aspecto aí, Heron, qualitativo. Você falou agora do aspecto quantitativo. É simples, galera. Se você tem um recipiente contendo aqui água, por exemplo, para que essa água ela saia do estado líquido e ela passe para o estado de vapor, é necessário que ela vença uma força contrária. Como assim uma força contrária? Lembrem que acima dela existe a pressão externa, galera. Então, a pressão externa, que é a pressão do ar, vai empurrar esse líquido para baixo. Se a pressão que a água sai for menor do que a pressão externa, a água não vai sair. Então, para que a água ela venha a escapar, é preciso que a pressão de vapor dela seja no mínimo igual à pressão externa. Se não existir essa igualdade, não tem escape. Então entendam que você começa a perceber que a pressão externa ela passa a ser referencial para saber qual é a pressão de vapor que o líquido vai escapar. Porque para que o escape aconteça, é preciso que a pressão seja no mínimo igual à externa. Só que isso me deu uma luz de reflexão. Sabe por quê? Vocês estão vendo esse gráfico aí. Eu vou perguntar algo sobre ele. Espera um pouquinho. Primeiro, você entende o seguinte. Para que haja o escape, é preciso que a pressão de vapor da espécie se iguale à pressão externa. Né? Isso é no mínimo igual. Só que agora eu trago um exemplo dos mais interessantes, mais ricos para a nossa aula, que é esse aqui. Imagina que na hora da prova eu pego aqui 3 recipientes contendo água, etanol e éter e eu coloco eles no mesmo ambiente, beleza? E eu pergunto assim para vocês, qual desses 3 líquidos escapa a uma menor pressão? Água, etanol ou éter? Provavelmente vocês estão aí do lado da tela dizendo assim, Aeronzinho, eu estou achando que é o éter que é o mais volátil, estou achando que é o álcool. Minha gente, preste atenção. Esses garotinhos, se eles estão no mesmo local, eles vão ser submetidos à mesma pressão externa. Se eles vão ser submetidos à mesma pressão externa, eles vão escapar na mesma pressão. Se eu, por exemplo, admito que eles estão analisando a nível do mar, que é a lógica que eu quero trabalhar aqui, a nível do mar, a pressão externa de quanto vai? De 1 atm, que é 10 a quinta pascal, não é isso ou não? E aí o que acontece? Todos eles vão ter que vencer a mesma pressão. Todos eles vão escapar quando a pressão de vapor deles atingir o valor de 1 atm. Então, você está dizendo que eles vão escapar na mesma pressão? Estou dizendo. Só que eles vão chegar a essa pressão em momentos diferentes. Aquele que conseguir chegar à mesma pressão em menos tempo, em menor energia, é aquele que você diz que é mais volátil. Então, quem é mais volátil? É a espécie que consegue atingir a mesma pressão externa em menos tempo, em menor energia.
Então o éter, por exemplo, consegue chegar à pressão de 1 atm simplesmente tendo menor tempo necessário, menor energia necessária. Então a gente diz que ele é mais volátil. Ele escapa com mais facilidade, ele vai ter maior pressão de vapor. Quer ver em termos gráficos? Olha que interessante, olha que gráfico lindo. Veja agora o éter e a água. Supondo a pressão de 1 atm, que é 10 a quinta Pascal, que é 760 milímetros de mercúrio, veja que para o éter chegar a essa pressão, ele precisa de uma temperatura de quanto? De 34,6. Mas veja que a água, para atingir a mesma pressão, ela precisa de valor de quanto, vai? De 100. Aí o cara, caramba! Entendi! O éter e a água no mesmo local vão escapar da mesma pressão, mas eles vão atingir essa pressão em tempos e em temperaturas diferentes. Como o éter consegue chegar à mesma pressão gastando menos energia em menor tempo, a gente diz que esse éter, ele é mais o que vai dizer? Volátil. Ele tem simplesmente maior pressão de vapor. É ele que vai ter a menor temperatura de ebulição. Ele vai demandar menos energia para chegar à mesma pressão. Então, quanto mais distante da abscissa, menor vai ser o tempo ou a temperatura para atingir a pressão que eu quero. Quanto mais próximo da abscissa, eu vou demorar mais para chegar à pressão que eu quero. Então, quem está mais distante vai ser sempre menos o que vai? Volátil. Vai ter menor pressão de vapor. Vai ser simplesmente aquele que tem maior temperatura de ebulição. Então, num gráfico de pressão de vapor e temperatura, aquele que está mais distante da abscissa é sempre mais volátil. É aquele que escapa com mais facilidade. É aquele que atinge a mesma pressão gastando menos energia, pô. Então, não esquece disso. O conceito de volatilidade tem que ser muito claro para vocês. Nesse caso, veja que o éter é mais volátil que o álcool, que é mais volátil que a água. E se o éter é mais volátil que o álcool, ele tem maior pressão de vapor. E a água vai ter o quê? Menor pressão de vapor. Todos eles atingem a mesma pressão em momentos diferentes, em temperaturas diferentes. Então, ó, o éter, para atingir a pressão de 1 atm, que é 660 milímetros de mercúrio, precisa de uma temperatura de 35 aproximadamente. Enquanto a água precisa de 100. A gente diz, ó, o ponto de ebulição normal, o que é o ponto de ebulição normal? É o ponto de ebulição da água quando a pressão é de 1 atm. O ponto de ebulição normal da água é 100. O ponto de ebulição normal do éter é 35. Veja que o éter consegue atingir a mesma pressão gastando bem menos energia, bem menos tempo. E aí você trabalha essa ideia de volatilidade. Veja que esse garotinho tem menor ponto de ebulição, enquanto a água, no caso aqui, tem maior ponto de ebulição. Beleza? Então presta atenção nisso direitinho. Agora, observa, e é muito interessante a gente pensar nessa lógica. Se você pega aqui um gráfico de pressão e temperatura e você tem várias substâncias puras, vários solventes, como você está vendo aí, ó, éter, acetona, hexano, benzeno, água e octano, você consegue estabelecer quem é mais e quem é menos volátil. Então nós entendemos que aquele que vai ter a maior pressão de vapor, que vai ser mais volátil, vai ser aquele que está mais distante da abscissa e que vai ter menor ponto de ebulição. Vai precisar de menos tempo, de menor energia para igualar a pressão externa. Tá? Vamos lá, vamos conseguir ter consciência do que a gente está aprendendo. Agora, não podemos vacilar um detalhe. A gente acabou de observar que para um líquido escapar, é preciso que a pressão de vapor dele se iguale à pressão externa. Não é isso? Aí lembra que lá no começo eu dizia que temperatura e pressão externa influenciam na pressão de vapor? Expliquei tudo em temperatura e disse que a pressão externa ela precisa ser atingida para que haja o escape. Então, olha que massa. A pressão externa vai ser sempre a mesma? Claro que não. Em locais mais altos, de maior altitude, o ar é mais rarefeito. Ele vai ter uma maior rarefação. Você vai ter menos moléculas por unidade de volume. Se o ar é mais rarefeito, entende-se em locais mais altos que a pressão atmosférica é menor. Cara, garoto. Então tá aqui, ó, a água. Se a pressão que atua sobre a água, deixa eu botar só um recipientezinho menor aqui, tá? Se a pressão que atua sobre a água
ela é uma pressão maior, a água vai ter mais dificuldade para escapar. Não é isso ou não? Mas se essa pressão que atua sobre a água, ela for menor, a água vai ter mais facilidade para escapar. Aí o cara, é verdade, Então nós entendemos o seguinte, que em locais mais altos, como o ar é mais rarefeito, tem menos moléculas por unidade de volume, a pressão atmosférica diminui. Aí a água escapa com mais facilidade. Então ela vai escapar simplesmente demandando menos energia, porque ela vai conseguir atingir a pressão externa mais facilmente. Se a pressão externa é menor, eu consigo chegar a essa pressão mais rapidamente. Então, em locais mais altos, a água passa a ter menor temperatura de ebulição, porque simplesmente vai ser mais fácil para chegar a essa pressão externa. Preste atenção nisso. Se liga. Veja que, eu não quero que você, claro, decore, mas observe que a pressão de 660 milímetros de mercúrio é a pressão que está a nível do mar. Observe que você tem aqui o ponto de ebulição da água 100. À medida que você vai diminuindo a pressão externa, observe que a temperatura de ebulição da água vai diminuindo. Então você pode ter, por exemplo, no alto de uma montanha, associado a locais muito altos, como por exemplo La Paz, onde você está ali a 3.000 metros de altitude, você passa a ter ali uma temperatura de ebulição bem mais baixa. 87, 86 graus Celsius. Tá? Você tem os grandes cumes aí, os grandes pontos, você pode ter água ebulindo ali a 70 graus. Então é muito importante que você entenda que se você diminui a pressão externa, vai ebulir com mais facilidade. Só que tem um detalhe. Quando eu falo de cozimento, entenda que quanto menor o ponto de ebulição, quanto mais facilmente a água escapa, maior vai ser a dificuldade para cozinhar. Ah, Aaron, isso para mim é contraditório. Não, pensa comigo. Quando você tem a água, por exemplo, ebulindo a 80 graus, a água ela vai virar vapor a 80 graus. Então, lembra que a água transfere calor para o alimento. Está ali o alimento, por exemplo, a batata dentro da água de cozimento. Se aquela água ela está fervendo a 100, ela vai conseguir fazer com que o calor transferido para o alimento ali seja próximo de 100. Se a água está fervendo a 80, ela vai transferir o calor para o alimento a 80. Então, a 80 graus, a quantidade de calor que a água fornece é bem menor do que a 100 graus. Significa dizer que o alimento não consegue ser cozinhado de maneira efetiva. Muitos, inclusive, ficam cru. Quando você vai indo para locais mais altos, você vai diminuindo, claro, a pressão atmosférica, vai diminuindo o ponto de que vai de ebulição e a água vai fervendo a temperaturas mais baixas. E ela não consegue transferir um calor suficiente para você alterar quimicamente os açúcares, para você desnaturar as estruturas proteicas, para que o cozimento aconteça. E, consequentemente, não tendo aquele cozimento adequado, o alimento ele tende a ficar mais cru. Então, a gente entende que quanto menor o ponto de ebulição, maior a dificuldade para cozinhar esse alimento. Se liga, pô. Tá ok? É muito interessante também um ponto, vê só. Quando a gente está cozinhando em casa, isso é a nível do mar. Botou lá uma panela, botou a água, vamos supor que a água ali esteja pura, você está cozinhando ali o alimento, a água começa a cozinhar a 100 graus. Aí tem gente que, na hora que o cozimento acontece, tem a mania de achar que se você aumentar a intensidade da chama, você faria com que o cozimento fosse mais rápido. E claro que não. Se a água for mais pura, ela vai mudar de estado a uma temperatura constante. Significa dizer que quando a água começa a ebulir, ela vai ebulir a 100 graus e vai continuar a 100 graus. Isso é a nível do mar, né? Mesmo que você aumente a intensidade da chama, você simplesmente vai continuar tendo a água cozinhando, mantendo a temperatura de 100 graus e cozinhando a 100 graus. Então não vai importar, não vai alterar o tempo de cozimento. Se você diminuir a intensidade da chama de modo a manter a fervura, de modo a simplesmente a fazer com que a água continue ainda fervendo, o tempo de cozimento vai ser o mesmo, mas você vai economizar gás. Sacou ou não? Então, quando você diminui a intensidade da chama e você mantém a fervura, a temperatura continua da mesma forma como é o valor e você faz com que haja uma economia daquele gás. Então, não adianta você aumentar a intensidade da chama, não vai alterar o tempo, pessoal. Não vai fazer com que o alimento seja cozido de maneira mais rápida ou mais lenta. Porque a água ela vai ebulir a uma temperatura que não muda, é constante. Tá? Então preste atenção nisso, também em relação ao contexto de prova. É importantíssimo que a gente tenha consciência disso aqui.
Aí você diz, Heron, mas teria alguma solução? Porque, por exemplo, em locais mais altos, a pressão atmosférica é menor, o ponto de ebulição é menor, a gente sabe disso. A quantidade de calor que a água fornece é menor, então o alimento vai ter mais dificuldade para cozinhar, beleza? Mas teria alguma forma de tentar minimizar isso? Tem. A famosa panela de quê, vai? De pressão. Porque a panela de pressão, ela faz o oposto, né? Como aquela panela, ela tá ali bem vedada, ela não deixa que o vapor interno escape. Então você passa a ter 3 forças adicionais aí, quer ver? Você passa a ter a pressão externa, que é a pressão da camada de ar. Você passa a ter a pressão da própria válvula com pino, que exerce ali um peso e associa, obviamente, a pressão. E o próprio vapor que não está escapando aqui e que está fazendo com que internamente essa pressão se intensifique. Então você faz com que essa pressão que atua sobre o alimento numa panela de pressão seja uma pressão maior do que se ela tivesse uma panela aberta. Porque só atuaria a pressão externa, né? Então, consequentemente, a panela de pressão faz com que você tenha um aumento dessa pressão interna. E tendo o aumento da pressão interna, você vai aumentar o ponto de que vai de ebulição. Porque o alimento, a água, o líquido ali, vai levar mais tempo para atingir aquela pressão, né? Porque a pressão é maior. Se você levar mais tempo, você vai precisar de mais temperatura para esse valor ser obtido. E, consequentemente, você vai precisar de mais energia, né? Você vai fazer com que o alimento ele seja cozinhado de maneira mais intensa. Então, você vai ter maior rapidez no cozimento. Porque como você aumenta a pressão interna e você, consequentemente, aumenta o ponto de ebulição, porque vai demorar mais tempo, vai precisar de mais energia para chegar àquela pressão externa, né? O alimento vai receber mais calor. Então, a água vai ferver ali a 110, a 120 graus e vai dar calor para o alimento e vai cozinhar de maneira mais intensa, mais rápida. Então, a panela de pressão tem o inverso. Claro que existem formas de tentar evitar acidente. Tem gente que, por exemplo, percebe que tem acidentes pesados, né, com panela de pressão. Porque o que acontece? No momento que você não tem ali uma estrutura de vedação adequada, onde você tem aqui uma válvula de segurança, que no momento que, por exemplo, aquele vapor ali está excessivo, essa válvula de segurança ela pode se abrir para ter o escape do vapor, para tentar diminuir o risco. Do mesmo jeito que essa válvula com pino também tem essa função. Tanto é que você vê que aquela válvulazinha ela vai rodando, né? Vai liberando o excesso de vapor para a pressão não ficar tão intensa e poder causar algum acidente. Por quê? Quando a pressão fica muito alta, ele pode lançar essa tampa. A pressão é tão grande, a força é tão grande que a tampa é lançada. Só que é a lei da ação-reação. A tampa é lançada para cima e simplesmente a panela vai empurrar o fogão para baixo. Então o fogão desmonta. O impacto é muito grande. E além de, claro, liberar todo aquele vapor, podendo causar queimaduras severas em pessoas, causando aí também destruição de alguns materiais que estão ali na cozinha. Então a explosão de uma panela não é questão de combustão, de incêndio. É uma questão de uma pressão muito grande, mas que pode causar acidentes graves. Imagina uma tampa sendo lançada sobre uma pessoa. Há uma pressão, uma força tremenda. Então tem toda essa discussão acerca disso. Então, quando às vezes essa válvula aqui está entupida, e quando não existe uma válvula de segurança eficaz, pode ser que essa pressão vá aumentando e essa tampa seja lançada com tanta força que, consequentemente, faz com que haja, entre aspas, aquela explosão. Então, a panela de pressão tenta trazer essa compensação aí, tá ok? Aí, detalhe. Se eu chego na prova e pergunto assim, é possível que a água, ela ferva a 20 graus? Tá doido, Heron? Claro que é possível. Desde que a pressão externa seja pequenininha. Se você bota uma pressão externa bem pequenininha, a água ela pode simplesmente ferver, pessoal, a uma pressão, a uma temperatura bem baixa. Quer ver? Faz uma experiência em casa, pega a água fervente, tá? E bota lá água para cozinhar, por exemplo. Bota uma panela com água e deixa lá ela sendo aquecida. Quando ela estiver na iminência da fervura, pega uma seringa normal, e pega uma amostra daquela água, cuidado para não se queimar, tá? Tampe o seu dedo, ou seja, tampe o orifício com o seu dedo, e faça o seguinte, ó, puxe o êmbolo simplesmente da seringa. Quando você puxar o êmbolo da seringa, você vai ver que aquele líquido que está ali dentro vai começar a ferver. Ele borbulha. Sabe por quê? Porque quando você puxa o êmbolo, você diminui a pressão. Aí, ao diminuir a pressão, aquele líquido consegue chegar a essa pressão de maneira mais rápida. Aí ele ebule. Aí, para você parar de ebulir, você empurra o êmbolo de volta. Aí você fica brincando.
Ferve, não ferve, ferve, não ferve. E aí você traz essa ideia. Então, em locais onde a pressão é muito baixinha, a água vai ebulir a uma temperatura ambiente. Mas é preciso que a pressão ela seja muito pequena. Por isso que a gente usa uma técnica chamada de liofilização. O que é liofilizar? É quando você pega, por exemplo, um alimento, aí você congela ele. Ao congelar, você está solidificando aquela água. Tudo bem? A água que está ali presente você solidifica. Aí você coloca ele numa câmara de vácuo para quê? Para que a pressão caia bruscamente. E quando a pressão cair bruscamente, aquela água congelada, ela começa simplesmente a sublimar. Porque como a pressão é muito pequenininha, ela escapa com facilidade. Aí aquela água sólida vai sublimando e simplesmente você vai diminuindo o teor de água dentro do alimento. E ao diminuir o teor de água dentro do alimento, você conserva o alimento por mais tempo. Porque a água, ela se torna um meio proliferador de micro-organismos que podem decompor o alimento. Então olha a técnica. Você pega o alimento, congela. Ao congelar, você faz com que a água ali presente esteja congelada. Coloca numa câmara de vácuo, aí a pressão ela é bem pequenininha. Se a pressão é bem pequenininha, a água ela escapa com mais o que vai? Facilidade. Aí aquele excesso de água vai escapando. E aí você reduz o teor de umidade naquele alimento, conservando ele por mais tempo. Quando você pegar aquele alimento e voltar e colocar ele, por exemplo, de novo no ambiente, depois que você quiser retirar ali da câmara de vácuo, o que é que acontece? Ele consegue puxar água de novo. Ele retira a umidade do ar. Então não há uma perda nutricional, beleza? Não há. Então essa técnica de liofilização é uma técnica muito utilizada quando você quer fabricar, por exemplo, espécies, café solúvel, leite em pó, ou até mesmo quando você quer conservar o alimento e, consequentemente, você quer reduzir o teor de umidade. Tá ok? E agora eu gostaria que você não esquecesse disso. O mesmo princípio é a chamada destilação a vácuo. Porque se você faz um aquecimento, o que é destilação? É a separação através de ponto de ebulição. Existem materiais que não podem sofrer um aquecimento direto. Porque com aquecimento, existem espécies que são mais sensíveis termicamente. E se você aquece, você pode decompor, alterar ela do ponto de vista do aquecimento. Então a gente coloca sob vácuo para que a gente possa reduzir, obviamente, a pressão. Aí reduz o ponto de ebulição e essa espécie vira vapor com mais facilidade. E aí diminui o risco dela sofrer algum tipo de alteração mediante aquela condição do aquecimento que você está gerando. Então a destilação a vácuo tem essa mesma função, fazer com que você reduza a pressão para você fazer a espécie escapar, virar vapor com mais facilidade. Tudo bem? E é isso que a gente observa nos sólidos. Existem sólidos que sublimam. Lembra que os sólidos, eles simplesmente tem alguns que têm forças ali de interações mais reduzidas e sublimam. Gelo seco, que é o CO2 no estado sólido, naftalina, simplesmente iodo, cânfora, mentol, essas espécies elas têm pressão de vapor, porque são sólidos que sublimam. A maioria dos sólidos tem uma pressão de vapor que se aproxima de zero, porque o poder de sublimação dele é pequenininho. Alguns, em função de suas moléculas não interagirem tanto, acabam sublimando, acabam virando vapor com mais facilidade e exerce aí uma pressão de vapor característica. Então tá aqui, ó, o gelo seco é muito utilizado em festas, né? A gente bota lá aquela fumacinha gerada ali pelo gás carbônico sólido. Você tem a naftalina, que está associada a uma estrutura hidrocarbonada, que também escapa com facilidade. Você tem a mentol. Então tudo isso são exemplos aí de espécies sólidas que acabam gerando esse poder aí de sublimação, ok? Então observem que nós falamos e trouxemos toda uma discussão de dois fatores que influenciam de modo significativo a pressão de vapor, que é a temperatura e a pressão externa, e todas as suas relações e correlações. E a gente vai finalizar agora falando de um tópico que influencia a pressão de vapor, que são as forças intermoleculares. Só que isso aqui se discute muito bem em ligações químicas, né? A gente sabe o seguinte, que para que haja mudança de estado físico, é preciso que as moléculas ou elas se afastem ou elas se aproximem. Por exemplo, se eu quero que a molécula venha a ebulir, eu quero que ela vá do estado líquido para o estado de vapor. E para que o líquido vá para o vapor, é preciso que as moléculas se afastem. Não é isso ou não? É, Eronzinho. Então, caramba. Significa dizer que a mudança de estado físico não tem alteração química. Não é uma reação. A mudança de estado físico não faz com que ligações químicas sejam rompidas. A mudança de estado físico faz com que as moléculas que já estão ali estruturadas, as unidades ali moleculares, ou elas se afastem ou elas se aproximem, sem que as ligações entre os átomos se alterem.
Quando a água vai do estado líquido para o estado de vapor, ela não deixa de ser água. Ela é a mesma identidade química, só que as moléculas estão mais afastadas. Então qual é a conclusão? Que se essas moléculas se atraem mais, se elas têm maior poder de atração, vai ser mais difícil separá-las. Então a intensidade das interações intermoleculares influenciam na pressão de vapor. Porque se as moléculas elas interagem mais, você passa a ter mais dificuldade para separá-las. Você vai demandar mais energia. Então o que eu quero dizer para vocês? Quanto maior a intensidade das interações intermoleculares, mais difícil vai ser para separá-las, mais energia eu vou precisar para que elas venham escapar. E, consequentemente, menor a pressão de vapor, né? Porque se as moléculas interagem mais, vai ser mais difícil separar, elas não vão escapar tão facilmente e a pressão de vapor vai diminuir. Então, as forças intermoleculares influenciam diretamente na pressão de vapor. Aquele que tem uma pressão de vapor maior é porque tem uma maior capacidade de escape. Então, em termos comparativos, a gente entende que é aquele que vai apresentar uma menor força de interação molecular. As suas moléculas elas vão interagir menos e, consequentemente, vão escapar com mais facilidade. Por exemplo, olha que interessante. Metano é um hidrocarboneto. As suas moléculas elas são apolares. Atuam as chamadas forças de London, ou forças de dipolo que vai induzido, que são aquelas forças fraquinhas, que só se manifestam quando as moléculas estão mais próximas. Aí o positivo de um atrai levemente o negativo do outro. Já a molécula da água atua as chamadas pontes de de hidrogênio, que são forças de intensidade e atração bem maiores, né? Em função justamente dos polos positivos ali do H e do O, que vão fazer com que as moléculas se atraiam, onde o positivo de um atrai o negativo da outra. A ponte de hidrogênio já é uma estrutura ali de intensidade e atração bem maior. Vejam que apesar delas terem massas molares muito próximas, uma é 18 e outra é 16, o ponto de ebulição da água é bem maior. A água a nível do mar ebule a 100 graus, pô. O metano ebule abaixo de 20 graus. O que a gente pode entender? Que a água tem um poder de ebulição bem maior porque suas moléculas interagem mais. Porque as forças intermoleculares que atuam nela é maior, pô. Portanto, a gente começa a compreender que a intensidade das interações passa a ser decisiva. Se eu comparo moléculas que têm intensidades parecidas, tipo, eu vou comparar hidrocarbonetos. Aí, claro, tem dois fatores que acabam sendo predominantes aí para diferenciar. A massa molar e a área superficial. Porque se você vai aumentando a área superficial, você vai fazendo com que as moléculas interajam mais. Aí as forças de London acabam se intensificando. Então, quando eu comparo moléculas que têm forças de interação semelhantes, aí a gente entende que a área superficial, a massa molar passam a ser critérios para diferenciar. Mas quando as forças de interação são diferentes, aquela que tem uma força de interação maior é aquela que vai predominar sempre. É aquela que vai ter mais dificuldade para escapar e, consequentemente, vai ser aquela que tem menor pressão de vapor. Aquela em que as forças de interação são mais fraquinhas, como é o caso do metano, vai ter uma pressão de vapor maior, vai escapar com mais facilidade e, consequentemente, as forças de interação são ali de menor intensidade. Então, começa a estabelecer isso de uma forma clara. Veja que entre a água líquida e o éter, a água líquida forma chamadas pontes de hidrogênio, ela ebule a 100 graus. O éter é uma estrutura carbônica, onde o O conecta aqui dois radicais carbônicos, onde o O não está ligado ao H, não forma ponte de hidrogênio. As interações ali são reduzidas, porque o oxigênio ele não consegue fazer com que os ligantes carbônicos aí eles distorçam tanto, porque o ligante carbono aí é volumoso, aí o O não tem tanta força para distorcer. Aí gera uma condição mais linearizada, é mais aí um fraco dipolo permanente, né? Ou seja, uma molécula de natureza mais apolar, de forma que ela ebule um valor bem menor do que a água. Tá vendo? Então é muito importante que vocês não esqueçam daquela escala de intensidade de atração. Primeiro vem a força de dipolo induzido, que é a força de London, que acontece entre moléculas apolares. Depois vem as forças de dipolo-dipolo, que é o dipolo permanente, né? Que acontece entre moléculas polares, que é inclusive associada às forças de Kisson. Para depois vir a chamada ligação de hidrogênio, que é quando o hidrogênio está ligado a FON, que é quando a gente entende que simplesmente o H está associado ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio, gerando ali uma forte diferença de eletronegatividade e permitindo que haja polos que fazem com que as moléculas interajam mais,
para depois vir as interações iônicas, que são as mais fortes. Então, à medida que vai subindo aí, ó, você simplesmente vai tendo mais interação e você entende que à medida que você aumenta a força de interação, como você está vendo aí, você vai diminuindo a pressão de que vai de vapor, porque você vai diminuindo a capacidade de escape e, consequentemente, você vai aumentando o ponto de que vai de ebulição. E aí o dipolo induzido é mais fraco que o dipolo permanente, que é mais fraco que a ligação de hidrogênio, que, claro, é mais fraco que as interações iônicas, então você consegue estabelecer isso de uma forma clara. Beleza, amores? Então, acho que é muito importante a gente ter consciência acerca dessa discussão sobre as forças intermoleculares e as relações com a pressão de vapor. E, claro, em um outro vídeo, a gente vai ver o quarto parâmetro que influencia a pressão de vapor. Sabe qual é? A presença de soluto, que é a base das chamadas propriedades coligativas. Mas para que eu pudesse, claro, fazer você entender como o soluto interfere na pressão de vapor, primeiro eu precisei discutir o que é pressão de vapor e todas as relações existentes, para que agora a gente possa entender como é que o soluto vai interferir nessa propriedade. Tá ok, amores? Um forte beijo, até a próxima!